Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de Ciências Sociais, número 7, e vamos começar já no livro 5. Olha só, você que já pegou o seu livro, abre aí, por favor, e vamos comigo, acompanhem o slide. Livro, lápis e borracha. Bom, e o tema da nossa aula hoje é Direito à Inclusão. É a atividade 13, no livro 5, página 216, vai até 220, ok? E a gente já conversou nas aulas anteriores sobre os tipos de linguagem que existem. A gente viu que tem muitos tipos e meios de linguagem e de comunicação. A última que a gente viu foi sobre a linguagem digital, que está muito em alta nos dias de hoje. Mas também existe uma outra linguagem que, graças a Deus, que bom, está muito em alta também nos últimos anos, que é a Libras. Você já ouviu falar da Libras? A língua? Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil. A primeira é o português e a segunda língua oficial brasileira é a língua de sinais, Libras. Tá? E através da Libras, os deficientes auditivos ou os surdos têm a possibilidade de se comunicar entre si e também receber informações. Quem é que já viu aqui algum vídeo ou algum programa onde existe lá a tradutora, a pessoa lá fazendo a linguagem de sinais Libras, né? As Libras para os surdos ou deficientes auditivos. Hoje em dia é muito comum isso acontecer, mas isso é algo muito recente. Os surdos são aqueles que já nasceram ou se tornaram surdos ao longo da vida por algum acidente, alguma coisa que aconteceu e eles acabaram perdendo a audição. E os deficientes auditivos são aqueles que escutam alguma coisa, mas com muita dificuldade ou com menos dificuldade, tá? Ou seja, os deficientes, eles escutam, porém com dificuldade, alguma dificuldade. Os surdos são aqueles que não ouvem mesmo. E os dois casos podem ser de nascença, nascer assim, ou ao longo da vida por algum motivo, alguma doença, algum acidente, acontecer esses dois fatos, tá? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre existiu a língua de sinais e a possibilidade dos surdos e deficientes auditivos receberem informações adequadas, se comunicarem, né? Entenderem a comunicação. Imagina como é que deve ser você tentar falar alguma coisa e não conseguir, né, dizer o que você quer, o que está sentindo, o que está pensando e não conseguir, ou também não entender o que o outro está falando com você, porque não escuta, porque não entende a linguagem, porque não foi possível aprender. Pois é, os surdos, até 1750, eles eram tidos como doentes e eram separados da sociedade. Eles não podiam ficar juntos da sociedade. Olha que crueldade, não é verdade? Só em 1755, o abade francês Charles Michel, abade é um título religioso, igual padre, bispo, pastor, título religioso, título dentro da religião, dentro da igreja, tem o abade francês. Ele criou, ele inventou, começou ali, deu início a uma comunicação gestual que era feita através de figuras para a comunicação dos deficientes auditivos ou surdos. Ele também foi responsável de fundar a primeira escola
A primeira escola para surdos. E aqui no Brasil, só veio aparecer alguma coisa para o surdo só foi ser lembrado na época já do Brasil imperial, já quando já não era mais colônia de Portugal, em 1857. Dom Pedro II criou o Imperial Instituto dos Surdos e Mudos, voltado para a educação literária. Mas também só podia frequentar ali homens, né, sexo masculino, de idades entre 7 e 14 anos. E ali não havia nenhuma linguagem diferenciada de sinais, não. Ali eles eram obrigados a tentar falar ali naquela escola. Na verdade, eles tinham que usar a oralidade, eles tinham que aprender a falar. Olha só, como é que você aprende uma coisa que você não tem possibilidade, né? Ele não escuta como ele vai falar, não é verdade? Em 1950, o Brasil proibiu qualquer língua de sinais para comunicação de surdos ou deficientes auditivos. Não poderia mais. Agora deveria ser de forma oral. Olha ali, foi proibida essa tentativa de comunicação por sinal. E só em 1993 é que veio um projeto de lei para regulamentar a Libras como o idioma do país. Tá? E em 2002, essa lei foi aprovada, reconhecendo a Libras como um idioma, segunda língua brasileira. Olha quanto tempo, né? Agora, há quase 20 anos depois, né? Em 2022, vão fazer 20 anos que a lei foi aprovada. Agora é que a gente tem visto bastante essa divulgação da Libras. Que bom, né? Antes tarde do que nunca. Mas olha quanto tempo demorou para que pudesse realmente, de forma efetiva, ou seja, de forma verdadeira ali, os surdos tivessem uma possibilidade de fazer parte da sociedade. Porque quando você não se comunica, como se você ficasse a parte da sociedade, né? Você não faz parte daquilo, né? Você não consegue falar, você não consegue expor suas opiniões, você não consegue entender o que o outro fala. Vamos nos colocar no lugar deles. Deve ser muito ruim, muito triste, né? Porque a melhor coisa é a gente poder se comunicar, se expressar de alguma forma, não é verdade? Agora, uma outra linguagem também é a língua chamada Braille. Lembrando que a língua de sinais de surdos, para surdos e deficientes auditivos, cada país, os países que tem, cada um é diferente do outro. É igual a nossa língua portuguesa, que é diferente de outros idiomas. A linguagem de sinais também é assim, porque depende da cultura, do local, ok? E aí também a mesma coisa do português, ou da língua falada e escrita. Aí a gente tem agora o Braille também. Vamos falar do Braille. Bom, o Braille já é um sistema de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual, cegos ou com baixa visibilidade. Para que eles tenham acesso à informação, acesso ao conhecimento. Esse sistema, esse método foi criado em 1824 pelo francês Louis Braille. Podem acompanhar aí no livro de vocês, está na página 218. Ele ficou cego aos 5 anos por conta de um acidente na oficina do seu pai. E aí ele se baseou no método da escrita noturna, onde era realmente feitos por pontos em relevo. Vocês sabem o que é autorrelevo? Quando você passa a mão, você sente. É assim que ele criou. A partir do método noturno, ele criou o seu método, que ficou conhecido pelo seu nome, né? Braille, por conta da sua própria criação.
É uma combinação de 1 a 6 pontos em relevo. E ele conseguiu construir com essas combinações 64 símbolos diferentes. Vamos ver? Olha os símbolos. Olha, atualmente, de acordo com o Ministério da Educação, existem no Brasil 930.683 pessoas com deficiência que estão matriculadas em escolas exclusivas ou regulares. Tá? Desse total, 75.433 são cegas ou têm baixa visão. Ou seja, essas duas linguagens que a gente viu aqui, tanto Libras quanto o Braille, que é o sistema de escrita, né, e leitura para os deficientes visuais, elas possibilitaram o ingresso das crianças, dos estudantes com essas deficiências à escola, dando oportunidade a eles de aprenderem, de estudarem, de crescerem, de se desenvolverem. Ok? Olha aqui, hoje em dia, os livros para cegos são normalmente escritos em Braille grau 2. Eles combinam letras para substituir palavras. Olha aqui, ó. Por exemplo, o sinal N representa não. O ABX representa abaixo. É parecido com a linguagem digital. Lembra que a gente bota VC, é você, HS, horas? Então, HJ hoje, H horas, então é mais ou menos também muito parecido com a linguagem digital. Depois vocês leiam, tá? Minuciosamente aí os textos da página 218, começa aí na 216, vão lendo com calma para vocês irem vendo o que a gente já falou aqui, tá? E vendo alguns detalhes que não podem ser ditos. Agora vamos fazer 219. O que é V-Libras? Resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, MP, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, isso são siglas desses nomes que eu estou lendo, tá? E da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, a suíte V-Libras consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais, textos, áudio e vídeo, para a língua brasileira de sinais, Libras, tornando computadores dispositivos móveis e plataformas web acessíveis para pessoas surdas. Existem computadores até que tem aqui o Braille também, nas suas teclas. Como funciona? O V-Libras é uma suíte de ferramentas utilizadas na tradução automática do português para a língua brasileira de sinais. É possível utilizar essa ferramenta tanto no computador desktop quanto no smartphone ou tablet. Então vamos lá. Por que ferramentas como o V-Libras são importantes? Elas são formas de possibilitar que pessoas surdas acessem de forma ampla informações que não conseguiriam acessar sozinhas sem um tradutor. Tá? Então, automaticamente ele é traduzido, né? Então ela não precisa do tradutor, ela já é traduzida para ela. E de que forma os surdos podem ter acesso ao V-Libras? É possível utilizar essas ferramentas tanto no computador desktop quanto em smartphone, tablets, enfim. Ok? Em sua opinião, o V-Libras é importante? Explique sua resposta. Resposta pessoal. Você acha que é importante? Eu acho super importante para a inclusão desses deficientes na sociedade. E qual é o nome do sistema que permite aos deficientes visual a leitura de livros? Visual, qual é? Letra D, Braille. Isso aí. Agora vocês vão ficar com as atividades, exercícios propostos da página 220, tá? Que é, na verdade, uma entrevista com uma pessoa surda, se você conseguir, ok? Espero que você consiga. Até a próxima e eu amo você!